Nas últimas décadas, o termo suíno está substituindo o porco pelo sentido negativo que essa palavra adquiriu. Pois agora há um movimento para revalorizar o porco caipira, como o Nelson Araújo viu no Paraná. É a roça na alta gastronomia, Ellen. Numa união interessante entre produtores rurais, pesquisadores e chefes de cozinha. Tomamos como desafio produzir uma charcutaria genuinamente brasileira. Marcelo Lemos é um chefe impregnado de regionalidades. Nascido em Minas, criado em Mato Grosso do Sul, vive em Curitiba, alinhavando costumes da roça europeia com os da roça brasileira. Temos aqui a pancetta rolata, né? Ou panceta enrolada. Já produziu 2 dúzias de iguarias do porco conhecido como moura, salame, joelho e, desafio maior, o presunto de longa cura, no padrão dos mais famosos do mundo. Rapaz, lembro o europeu, sim. Desmancha na boca. O que eu percebo é que o porco caipira, por ele ser criado solto, com alimentação nativa, ele desidrata menos, ele traz as raízes do quintal que ele foi criado. Tudo isso é muito importante e contribui muito para o sabor do produto. A moura já foi uma das principais raças de porcos no sul do Brasil até os anos de 1960. Depois, assim como aconteceu com a carne de lata, se não andou sumida, foi rareando pelas propriedades. Em 2014, pesquisas paralelas tocadas por 3 instituições diferentes acabaram se encontrando aqui na Universidade Federal do Paraná, dando origem ao que é conhecido hoje como Projeto Porco Moura. Moura, Mouro, Estrela, Estrelense, Saro, Tordilho. O professor Marson Varpechovski diz que esta raça é chamada por mais de 10 nomes diferentes. Animais de porte robusto, corpo equilibrado, cor cinza predominante, orelhas grandes, debruçadas, com pelos e muito dóceis. Vem, 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 vem. Pelo menos é a impressão que temos ao ver como se relacionam com as pessoas. Gostam de ser acarinhados. É uma coçadinha na pança e já logo se largam no chão querendo mais. Esses porcos de raças rústicas que foram criados desde a infância lá, eles vão proporcionalmente aumentando o intestino também. Então até a fibra eles aproveitam mais do que um porco que foi criado sempre com ração. Este plantel serve ao ensino prático de veterinária e zootecnia e também funciona como banco experimental. Alimenta parcerias entre as universidades estaduais do Paraná e de Santa Catarina, mais a Embrapa de Concórdia. Quais as origens dessa linhagem tão bem adaptada que pode ser chamada de brasileira, mas beirou a extinção? Difícil dizer como se deu o princípio da criação, mas é possível rastrear como aconteceu o recomeço dela. Corria o ano de 2013, quando um grupo de pequenos produtores rurais de São Mateus do Sul se reuniu assim para tratar de uma questão de interesse comum. O plantel do principal animal de criação das propriedades precisava ser renovado, melhor, reconstituído. A gente teve um problema com os animais que estavam cruzando muito entre a própria família, né? Aqui nós conversamos com descendentes de poloneses no Faxinal do Imboque, um condomínio tradicional onde as casas, as benfeitorias são cercadas e a floresta de araucária é de uso comum. Apareceu um vírus nesses animais. Paulo Venglarek lembra que aos problemas da consanguinidade, como dizia, sobreveio uma contaminação dos porcos. Tiveram que praticamente erradicar a criação. Foi então que ele, o Eduardo, a Olga, o Márcio, a Sônia, o Nelson procuraram os pesquisadores Maria Marta Lodge e Marson Varpechovski. Conseguiram, através deles, repovoar os chiqueiros e as matas do Faxinal. Neste ambiente, os animais ficam livres o dia inteiro, perambulando, não só pelas matas, mas também pelas instalações, em torno das casas. Aqui e ali você vai encontrando porco. Os de uma propriedade se misturam com os das outras, mas no final da tarde, olha,
Cada grupo sabe voltar direitinho para o seu próprio chiqueiro. Aqui o porco, ele é porco mesmo, né? Ele expressa a sua natureza por completo, né? Eles têm um menu aí que varia durante o ano. No inverno, o comum é o pinhão, na saída do inverno é a uvaia. Os porcos comem coquinhos como o gerivá, o butiá, comem guabiroba, araçá, cambuci, maracujá, as frutas do mato todas. Nós estamos no país com a maior biodiversidade do planeta. O professor comenta isso ao lembrarmos do pata negra, o famosérrimo presunto espanhol. No Natal de 2012, o Globo Rural foi à Extremadura mostrar essa iguaria feita com o pernil do porco ibérico, do qual o nosso Moura é parente próximo. Na fase final de engorda, além do capim, dos bichinhos do solo, cogumelos, os animais se fartam com a bolota, a castanha de uma árvore que é da família dos carvalhos. Isso confere um sabor amendoado inigualável ao produto. Uma única peça dessas é vendida no Brasil por mais de R$6.000. Pense, qual não seria o potencial do Moura no variadíssimo cardápio das matas brasileiras? No momento da nossa visita no Faxinal, o prato do dia, demorei a acreditar, é a cereja. Cereja do mato ou cereja do Rio Grande, como é conhecida. Nativa nossa que os porcos têm abundância, vamos dizer assim. Quer dizer, você tem um porco criado com cereja. É a cereja do bolo, né? Do Faxinal, onde o rebanho de subsistência pode render dinheiro extra para as famílias, vamos a uma criação já de perfil comercial de Moura. Uma experiência que acontece no município de Rio Negro, divisa do Paraná com Santa Catarina. Araucária com Moura ao pé. É a cena inusitada que vemos aqui em Rio Negro. Este barracão abriga aquele que talvez seja o maior plantel do porco que desenvolveu suas características nos estados do sul do Brasil. No momento em que chegamos, os lotes estão separados por idade nas baias. São cerca de 50 cabeças, contando matrizes, leitoada pós-desmame, meia fase de engorda e prontos para o abate. Todos descendentes do Norton, criado aqui 2 metros de comprimento, e do Raul Seixas, o xodó, que veio da Federal. Tem 5 anos, presas de respeito, pesa quase 400 quilos. Esse cara aqui que me faz continuar. Ele, todo dia que eu chego de manhã aqui para tratar eles, ele vem pedir carinho. Diego Schellbauer, técnico agrícola e engenheiro florestal, adaptou a propriedade da família para o projeto Porco Moura. Pôs cerca elétrica para isolar as áreas de mata, as pastagens e campos de cultivo que pós-colheita entram no trato. E também tem lavoura exclusiva para porcada. Eu planto 1,5 hectare mais ou menos de abóbora. No ano passado, a maioria desses porcos aqui comeram 30 mil quilos de abóbora. Vamos tchucar. É um negócio, um investimento, mas igual, divertimento. Diego gosta das naturalidades que oferece a porcada, de comida e de comportamento. Isso é uma característica do bem-estar animal. Isso aqui que é o que eles vieram para fazer. Essa é uma forma natural mesmo de criar. Hoje, além de toda essa parte afetiva, hoje já estou lucrando com eles assim. O custo de produção é alto, segundo o Diego, 3 vezes mais que o industrial, com engorda longa. Um de granja vai para o abate com 150 dias, um Moura, 450 dias. Mas compensa. Hoje gira em torno de 18 a 20 reais o quilo vivo de um porco aí de 100, 150 quilos, mais ou menos. Isso dá cerca de R$3.000 por um animal assim. É preço de boi gordo. Aqui o foco é vender carne. Olha, não é porque é porco caipira que não tenha controle de origem. Aliás, no critério do rastreamento, o Moura tem um cuidado especial. Ele é tatuado antes de deixar a propriedade. Muitos consumidores associam o porco caipira com aquele porco sujo. Então, com esse controle de rastreabilidade, nós conseguimos mostrar que ele segue uma série de critérios. Charles Novinsky, que é da parte de comercialização e marketing do projeto, mostra uma ficha com 10 itens de acompanhamento. Garante, por exemplo, que o animal não foi confinado, nem recebeu promotores de crescimento. Na carcaça, impressiona a espessura de toucinho.
de 3 a 4 vezes mais grossa que a do suíno comercial. E a carne, que se presta a múltiplas possibilidades de cortes, tem coloração mais avermelhada, com marmoreio, gordura entremeada nos tecidos, lembrando até um bife de boi europeu. Ele compara com carne de bovina? Uma carne bovina de alta qualidade. Ele está no mesmo patamar. Vou falar uma palavra que talvez você nunca tenha ouvido: porcadeiro. E mostrar uma cena que talvez você nunca tenha visto: um moura sendo assado inteiro no fogo de chão. Estamos agora em Palmeiras, 75 quilômetros de Curitiba, num evento em homenagem ao animal que escorou a história e a economia do Paraná, o porco. O moura, ele agora é o queridinho dos chefes, né? Ele tá em todas as mesas dos restaurantes da região. Ele tá voltando em alto estilo, vamos dizer assim. Rosane Radek é dona de um restaurante tradicional à beira da BR que liga Curitiba a Foz do Iguaçu. De quando em quando promove um evento com as delícias regionais: queijos, embutidos e uma receita que leva costelinha de moura e seus temperos, cerveja artesanal, chucrute e bolinhas de massa cobrindo tudo. É o pão no bafo. Ele é hoje patrimônio cultural imaterial de Palmeira, tombado pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Nacional. O nome Porcadeiros foi inspirado neste livro do radialista e historiador Arnoldo Monteiro Bá. O Brasil importava a gordura animal, porque nós não tínhamos a gordura vegetal. Ela só surgiu mais tarde, o óleo de soja, por exemplo, né? Então a população brasileira usava a banha, a gordura, para tudo. Ele já escreveu uma prateleira de livros sobre o que chama de exército de anônimos que fizeram a história do Paraná. Os carroceiros, os tropeiros, os ferreiros, os celeiros, os porcadeiros. Tão apaixonado pelo assunto, Arnoldo, do próprio bolso, montou um museu em Palmeira. É um memorial honrando os ofícios dos antepassados. Aqui, uma selaria do auge do transporte a cavalo. A ferraria, a família dele fazia carroções. A bodega, com 1000 itens à venda, entre eles a latinha de banha, criada por aquele que viria a ser um dos homens mais ricos do mundo, o famoso conde Francesco Matarazzo, que começou vendendo gordura de porco. O Francesco Matarazzo, ele foi colocando em cada cidade um comprador de porcos. Eles abatiam 1.600 porcos dia. Muitas famílias ali fizeram fortuna com o comércio de banha. As pesquisas de Arnoldo nos levam a pensar num capítulo quase nunca mencionado da nossa história: o ciclo da banha. As estradas do Paraná fervilhavam de porcos. Ao contrário do porco de granja de hoje, selecionado para carne, naquele tempo, quanto mais toucinho, melhor. E até 1950 era possível ver cenas como essas: manadas imensas, tangidas a pé das fazendas de origem para os frigoríficos. Quem mexia com porco na época, fosse criando, comprando, conduzindo, era chamado de porcadeiro. Na ressurreição do Moura que vemos agora, os modernos porcadeiros já têm associação, adotam práticas de certificação, contando com outros ofícios que se incluem como porcadeiros também: os pesquisadores e os mestres culinários. A nossa ideia é ter um presunto aqui no Paraná cujo porco seja finalizado ou alimentado com pinhão. A carne nobre já tem, valorizando a gordura entremeada, como neste bife de pernil que pudemos saborear num restaurante em Curitiba. Olha, me pareceu assim, é uma carne firme, rija, mas não é dura, mastiga fácil. No cardápio, o bife é descrito como um produto excepcional em sabor e propósito. De fato, é o caso. A Associação dos Criadores de Porco Moura, já com 31 integrantes,
espera, em pouco tempo, poder suprir a demanda crescente por carne rastreada de porco caipira. E se você quiser rever a reportagem completa do Mutirão do Porco, que foi exibida há 20 anos, entra lá no nosso site, vale a pena. No agro, primeiro a gente planeja, para depois conquistar.